Destaque final, professor Marco Antônio Villa. O Brasil precisa adotar uma política externa responsável, porque até o momento, nesses primeiros 4 meses, a irresponsabilidade acabou caracterizando a política externa do nosso país. Isso é muito grave. O Brasil pode se tornar, como disse o ex-ministro Rubens Recupero, um pária na comunidade internacional. Isso é uma coisa muito séria, com terríveis reflexos no campo econômico e da participação no Brasil em diversos fóruns internacionais. Eu fico muito preocupado porque notícias que apareceram na imprensa no último final de semana falam uma possível visita do presidente da República no segundo semestre desse ano à Polônia e à Hungria. Eu fico imaginando qual é a importância de visitar a Polônia e a Hungria, a não ser, no campo político e ideológico, a simpatia com regimes de extrema-direita, tanto da Hungria, com leve tom antissemita, como da Polônia, também com antissemitismo. São países que tiveram um papel terrível de perseguição aos judeus no período da Segunda Guerra Mundial e no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Então isso é uma coisa que traz bastante preocupação. Enquanto o Brasil não estabelecer uma política externa responsável, o que será do nosso país, né? Tanto economicamente, na importância que isso tem na expansão do nosso comércio internacional, como também nos fóruns que o Brasil participa. Vale destacar que o mundo mudou. Os últimos 5 séculos, o eixo econômico da economia internacional era o Oceano Atlântico. Vamos lembrar da expansão marítima e comercial portuguesa, lembrar do século XV, 1415, a tomada de Ceuta e todo o processo que leva à circunnavegação do continente africano. Então, durante 5 séculos, o Oceano Atlântico foi determinante na economia internacional. Não é nas últimas 3 décadas. Nas últimas 3 décadas, o eixo econômico se transferiu para o Pacífico. Como é sabido, basta olhar o mapa do Brasil, o acesso ao Pacífico é um pouco mais complexo, apesar que o Brasil já tem várias tentativas desse acesso através do Peru. É lá que a economia internacional cresce muito rápido e cresce com a presença do Estado. O Estado é o elemento determinante do crescimento das economias asiáticas. Sem o Estado não haveria esse crescimento. Vide o que era chamado nos anos 80 e 90 de tigres asiáticos, no qual o Estado foi o elemento determinante para o crescimento econômico, ou a economia chinesa, e aí não é preciso nem dissertar muito de falarmos da importância do Estado na economia chinesa. Portanto, o Brasil deveria sim, ao invés de ser subserviente a interesses norte-americanos, buscar uma aliança estratégica com a China. A política econômica tem de ser outra e exterior, né? Entenda-se, estou falando na questão de política externa. Buscar uma aliança estratégica com a China. É ali que está o futuro econômico do mundo, e não no hemisfério norte do continente americano. Ali é o caminho. E não é buscar uma aliança que o Brasil fica subserviente, não é isso. Mas uma aliança entre iguais, entre dois países de dimensões continentais como China e como o Brasil, mantendo evidentemente os nossos vínculos históricos no campo cultural, político, ideológico, religioso com o Ocidente, né? Mas essa aliança ela é vital. Afrontar a China, como tem sido feito de forma equivocada, não só isso o Brasil não obtém nenhum ganho, como não ganhar de quem manda o Brasil afrontar, ou seja, os Estados Unidos, que faz isso de forma oportunista. É central essa questão de médio e longo prazo para a política externa brasileira. Uma aliança, por exemplo, estratégica, entre iguais, com a China, transforma todo o hemisfério sul joga num outro patamar político e militar. É esse que deveria ser o caminho do Brasil. Não é, portanto, de submissão à China. Não, longe disso. O Brasil está no extremo ocidente. Não podemos nunca nos esquecer. O Brasil está no extremo ocidente e necessita ter uma política externa responsável para nos transformar num pária internacional. E o caminho é entender as mudanças globais, né? Em ver que o Oceano Atlântico já passou na história, o dinamismo hoje está no Oceano Pacífico. É para lá que deve virar o nosso interesse econômico e estratégico do Brasil, né? Pensando a médio e longo prazo e não pensando em termos ideológicos. Vale lembrar que nunca a diplomacia brasileira foi tão ideológica como nesses primeiros 4 meses desse ano, nem durante o regime militar. Vide
Por exemplo, o pragmatismo responsável do quinquênio Geisel. Só como exemplo, para mostrar o que é uma política responsável, pensando em interesses do Estado brasileiro, e do que é uma política irresponsável, pensando em questões ideológicas e submetendo de joelhos a interesses antinacionais a uma ideologia exótica que coloca em risco, inclusive, a nossa segurança. Sendo assim, discutir seriamente a política externa brasileira, né? Impedir que o Brasil seja um par internacional, entender a dinâmica da economia internacional é vital para que o Brasil se reposicione no mundo.